início do século XX, um jovem médico em Viena desenvolveu uma teoria que mudaria para sempre o nosso entendimento da mente humana. Com genialidade, surpreendente caráter transgressor, ele mergulhou no psiquismo como ninguém antes havia feito. Fundou toda uma escola e trouxe uma nova conceituação da função psíquica. Novas tipologias e nomenclaturas como id, ego e superego são as bases do que ainda hoje compreendemos quando o assunto é psicodinâmica do funcionamento mental. Observou, pesquisou e delineou padrões universais do desenvolvimento do psiquismo, como a transferência e o complexo de Édipo, que nos influenciam há mais de um século. Seu nome é parte da história da ciência moderna e instantaneamente reconhecível em todo mundo. Sigmund Freud. Nascido em meados do século XIX, no que era então o Império Austríaco, Freud viveu a vida numa luta destemida para levar a psicanálise ao apogeu de toda uma era, sem imaginar que seu legado seria eterno. Era judeu em uma cidade de católicos, ateu em uma comunidade de judeus praticantes. Em uma época de conservadorismo intenso, afirmou que todos nós tínhamos natureza bissexual e chocava a sociedade a sugerir a erotização na relação entre a mãe e o bebê. O pai da psicanálise, inspiração para o surrealismo onírico, provocava e provoca controvérsias. Freud introduziu nossa noção moderna de mente. Morreu em Londres, refugiado da perseguição nazista, fustigado por um câncer que impôs a ele grande sofrimento, travando sua batalha do saber contra uma ciência até então arcaica, conservadora e muito fundida com a moral e a religião. Se você saísse de Viena e caminhasse 240 quilômetros ao norte, chegaria a uma cidade pequena chamada Pribor, um lugar pequeno e relativamente bonito. Pribor é, sob quase todos os aspectos, completamente comum entre as cidades tchecas, com uma exceção. Foi ali, em 6 de maio de 1856, que Sigmund Freud nasceu. Naquela época, Pribor era uma cidade fortemente católica no Império Austríaco, com o nome alemão de Fremberg, e uma comunidade judaica tão pequena que seus membros poderiam ser contados em uma mão. Mas pequeno não significava perseguido. Freud nasceu em um momento favorável para os judeus do Império Austríaco. Poucos anos antes, o novo imperador Franz Joseph decretara que a lei deixaria de perseguir outras religiões. Não mais os judeus do império estariam sujeitos aos guetos e restrições. Seriam livres até mesmo para viver sem limitações na capital imperial, Viena. Não que os Freuds tenham imediatamente aproveitado esse direito. Os primeiros anos da vida de Sig se passaram na agradável monotonia de Pribor. Uma monotonia que, no entanto, escondia uma criação excêntrica. O pai de Freud, Jacob, estava em seu segundo casamento e sua mãe, Amélie, era 20 anos mais jovem que Jacob. Como consequência, Freud já tinha um sobrinho 1 ano mais velho que ele ao nascer. John foi a primeira grande amizade de Freud. Quando crianças, eram inseparáveis, mas Freud observou mais tarde que também eram rivais. Esse modelo de amizade masculina íntima, mas marcada por grande rivalidade, se repetiria ao longo da vida do Freud. Em 1859, o meio-irmão mais velho de Freud levou John e se mudou para Manchester, na Inglaterra. Inicialmente, Freud tentou preencher o vazio da amizade e rivalidade com John, aproximando-se excessivamente da mãe. Mas embora Amélie mimasse o filho, ela estava agora grávida novamente. O surgimento de 4 meninas e 2 meninos disputando a atenção da mãe tornou Freud extremamente ciumento. No mesmo ano, em 1859, o negócio do pai Jacob faliu e a família mudou-se para Leipzig. Mas as coisas não melhoraram em Saxônia. Em 1860, os Freuds se juntaram à massiva migração de judeus de todo o Império Austríaco para Viena. A austera capital de uma monarquia profundamente conservadora era o centro do poder europeu, mas com reputação modesta. Uma irmã sem graça da Paris elegante ou da Londres industriosa. Ainda assim, era uma capital prestes a se transformar. Intelectuais judeus, aristocratas húngaros e artistas alemães
convergiam para a cidade, plantando as sementes de uma mudança cultural e intelectual. Uma transformação que contaria com Sigmund Freud como figura central. Os primeiros anos da família em Viena não são particularmente notáveis. Estabeleceram em um bairro importante de Viena e Jacó aparentemente conseguiu um emprego razoável, já que em 1865 pôde matricular Freud, então com 9 anos, em um excelente ginásio, importante escola especializada da Europa Central. Durante esses anos, Freud se destacou nas disciplinas acadêmicas, desenvolveu o apetite voraz por livros e teve outro de seus clássicos vínculos de amizade, rivalidade, desta vez com um garoto chamado Edward. Foi apenas em seu último ano de ginásio que Freud tomou a decisão casual que mudaria sua vida. O ensaio sobre a natureza de Goethe seria lido publicamente e o jovem Freud compareceu por acaso. Ao ouvir o ensaio, teve um momento de inspiração. Finalmente sabia o que queria fazer da vida. Decidiu estudar medicina. Em 1873, Freud matricula-se na Universidade de Viena como estudante de medicina, onde ganhou sólida reputação como anatomista cerebral. Foi na universidade que ele conheceu o mais velho Dr. Joseph Brauer, que se tornaria uma figura crucial em sua história e na própria história da psicanálise. 2 anos depois, em 1875, Freud viajou pela primeira vez à Inglaterra e reencontrou-se com seu antigo amigo rival, John. Ele retornou a Viena obcecado pela Grã-Bretanha, apesar de, como disse, todo o nevoeiro e embriaguez do conservadorismo. Em 1881, Freud tornou-se médico qualificado. Mal havia recebido o diploma quando conheceu e se apaixonou por sua futura esposa, sua amada Martha Bernays. Foi uma década movimentada. Freud e Martha ficaram noivos rapidamente, mas havia um problema. Martha vinha de uma família muito respeitada. Seu avô havia sido rabino-chefe de Hamburgo e seus pais estavam acostumados a um certo padrão de vida. Quando o jovem médico semi-empobrecido pediu a mão da filha em casamento, a resposta foi: volte quando tiver um emprego decente e não estiver vestido como um vagabundo. Assim, em 1882, Freud se viu em uma necessidade urgente de renda estável. Para um estudante de medicina vienense da época, a melhor forma de se destacar era fazer algo inovador, chamar a atenção e usar a fama para montar um bom consultório. Embora já tivesse reputação como especialista em cérebro, não havia nada em seu currículo que garantisse seu nome. Em 1884, quando Freud começou a utilizar e estudar a cocaína, a substância não era criminalizada, nem associada a vício ou criminalidade. Pelo contrário, a cocaína era considerada uma descoberta farmacológica importante e promissora. Muitos médicos acreditavam que tinha potencial terapêutico seguro. A cocaína era vista como um estimulante limpo, semelhante ao que o café é hoje. A cocaína aparecia em artigos científicos como uma possível revolução na medicina. Um tônico para a fadiga, para a depressão e até para a impotência. Freud não estava fazendo algo marginal, seguia o entusiasmo científico da época e a curiosidade particular. Ele estava convencido de que um avanço na pesquisa com a substância como fármaco traria a fama e o dinheiro necessário para se casar com a Martha. O amor movimentando. Em abril de 1884, importou uma grande quantidade de cocaína e começou a experimentar, tentando tratar depressão, indigestão, alcoolismo. Qualquer pessoa que pudesse utilizar e funcionar. Infelizmente, perdeu a maior descoberta que a cocaína podia proporcionar. Foi um amigo, Karl Kuller, quem descobriu que a substância poderia ser usada para anestesiar os olhos antes das cirurgias. Um ano depois, a experiência de Freud com a cocaína trouxe apenas oportunidades perdidas e uma grave e cara dependência. Diante disso, decidiu mudar de rumo. Freud, em julho, viajou para Paris para estudar com o renomado neurologista Jean-Martin Charcot. Até então, os distúrbios nervosos eram tratados sobre uma perspectiva biológica, como se consertasse um navio com vazamento. Descobrir o defeito, repará-lo, devolveria a pessoa ao normal. Mas Charcot havia mudado essa abordagem.
abordagem. Enquanto outros falavam em cirurgia, ele se interessava por hipnose. Onde os médicos em Viena murmuravam sobre estrutura cerebral, Charcot tentava curar pacientes apenas com o poder das palavras. Para Freud, testemunhar os métodos de Charcot foi mais impactante do que qualquer outra experiência. Freud retornou a Viena em 1886, certo de que os métodos de Charcot lhe dariam vantagem no campo competitivo da medicina. A princípio pareceu outro fracasso. Seus contemporâneos acusaram-no de acreditar em uma besteira francesa. Mas Freud estava determinado. Montou seu próprio consultório, atendendo doenças nervosas, usando hipnose e logo teve uma renda regular, suficiente para se casar. Em 13 de setembro de 1886, Freud e Martha se casaram. Nos 8 anos seguintes, o casal teve 6 filhos. Para Freud, casar-se com Martha deve ter sido a confirmação que esperava. Dono de um consultório de sucesso e casado com a mulher de seus sonhos. Mas Freud não estava satisfeito em parar por aí. Já havia provado do gosto por ideias grandiosas e inovações excêntricas. Seu próximo projeto mudaria a medicina e a ciência para sempre. Freud já praticava sua versão da psicoterapia há quase 10 anos e não mais estava obtendo os resultados que desejava. Foi nesse estado de desânimo que conversou com seu antigo professor, Joseph Brauer. Durante a conversa, Brauer mencionou um caso antigo. Em 1882, ele havia tratado uma mulher chamada Ana O. Ana sofria de o que antes se chamava histeria, um termo genérico usado pelos médicos do século XIX para qualquer coisa, desde convulsões à ansiedade, até comportamento considerado pouco feminino. Mas Ana também era determinada. Ela rejeitou as tentativas de Brauer de usar a hipnose e sugeriu que trabalhassem conversando. Nas semanas seguintes, paciente e médico desenvolveram algo que chamaram de cura pela fala. Em vez de Brauer implantar sugestões por hipnose, ele apenas permitiu que Ana se desabafasse. Um tipo de liberação cartática pela palavra. A ideia de que era possível acessar traumas ocultos apenas conversando foi a coisa mais extraordinária que Freud tinha ouvido desde seus dias ao lado de Charcot. E, naturalmente, ele adorou. Em 1895, ele ajudou Brauer a escrever um estudo de caso que publicaram juntos como Estudo sobre a Histeria. No entanto, Brauer não se sentia confortável com a obsessão de Freud pelo caso de Ana. Ainda assim, Freud persistiu. Começou a introduzir seu método da fala no seu próprio consultório, inventando o clássico cenário do psicanalista que conhecemos dos filmes ou dos consultórios. O paciente deitado em um divã confortável, enquanto o médico senta-se fora da vista, anotando observações. Freud usava a associação livre para fazer seus pacientes falarem sobre seus desejos mais profundos e descobriu que todos eram, de alguma forma, fixados em sexualidade. No início de sua carreira, todos os seus pacientes eram mulheres e ele é frequentemente acusado de patologizar a sexualidade feminina comum. Seja isso verdade ou não, Freud passou a acreditar que desejos ocultos estavam na raiz de muitos problemas. Logo cunhou um termo para o processo de tratar esses problemas: psicanálise. Mas se você pensa que esse foi o início da fama de Freud, é preciso reconsiderar. Para ele, o final dos anos 1890 foi um período de isolamento e tormenta intelectual. Financeiramente estava bem, sua vida familiar corria tranquila. Martha acabara de dar à luz a sua filha mais nova, a futura psicanalista infantil Anna Freud. No entanto, sua reputação estava em declínio. Suas primeiras tentativas de criar um manual de psicanálise fracassaram. Entre a elite católica, havia murmúrio de que Freud perdia tempo com alguma espécie de ciência judaica. Mais uma vez, Freud precisava de uma descoberta que colocasse seu nome
em destaque. Em 1897, ele a encontrou. Até então, Freud ouvira muitos pacientes relatar o que parecia abuso sexual na infância. Antes de 1897, tendia a acreditar neles, mas naquele ano mudou de perspectiva. Concluiu que os abusos relatados não eram reais, mas fantasias provocadas pela repressão sexual infantil. Essa descoberta deu a Freud a notoriedade que sempre quis. Restava apenas convencer a sociedade acadêmica ultraconservadora da época a levar ideias sobre a sexualidade infantil a sério. Se os anos 1890 foram o deserto de Freud, a primeira década do século XX foi o momento de sua entrada triunfal, forçando o mundo a ouvir suas ideias. Em 1900, a interpretação dos sonhos foi lançado, com um impacto explosivo e revolucionário. O livro ligava sonhos a desejos reprimidos, frequentemente originados na infância, e explorava como fantasias e devaneios refletem desejos inconscientes. É também nesse livro que surge o conceito de complexo de Édipo, discutido até hoje. Mas o mais importante foi a insistência de Freud de que suas descobertas não se aplicavam apenas aos pacientes, eram conceitos universais. Um oceano de desejos ocultos existia em todos nós, e essa percepção assegurou seu lugar na história. A partir de 1902, Freud passou a ministrar palestras regulares na Universidade de Viena. Apesar de poucos alunos, formou-se um grupo leal que em 1908 tornou-se a influente Sociedade Psicanalítica de Viena. Paralelamente, Freud publicava livros como, por exemplo, Psicopatologia da Vida Cotidiana, que apresentou os famosos lapsos freudianos, e em 1905, Fragmento de uma análise de caso de histeria, que diagnosticou o fenômeno da transferência. Foi também nessa época que conheceu Jung. A importância dele para Freud foi enorme. Suas reuniões se transformavam em debates intensos de 13 horas, e Jung ajudou a tornar a psicanálise conhecida. Além disso, ser não judeu ajudava a sociedade europeia a levar a teoria a sério, enquanto Freud, judeu, enfrentava preconceitos. O trabalho conjunto rendeu frutos durante anos, com Jung presente em congressos e palestras internacionais de Freud. Mas em 1913, tensões acumuladas explodiram e o grande amor e a amizade e a colaboração acabou. Muitos fatores podem ter contribuído, incluindo questões emocionais e pessoais. Freud lutava com sua própria sexualidade e possíveis sentimentos reprimidos por Jung, enquanto Jung tinha ressentimentos com figuras paternas, frequentemente projetados em Freud. O rompimento foi definitivo. Freud escreveu a Jung dizendo que não queria mais contato, e Jung concordou, encerrando a fase de intensa criatividade de Freud e seus planos de formar um sucessor para sua obra. Ao mesmo tempo, Freud vivia os últimos dias da Europa que conhecera. A Primeira Guerra Mundial foi como uma bola de demolição caindo sobre a casa de cartas chamada História. Nos breves anos entre 1914 e 1918, a guerra varreu 3 impérios inteiros, incluindo a Áustria e a Hungria. No final de 1918, Viena havia passado de centro do poder da Europa para a capital periférica de uma pequena nação empobrecida, conhecida simplesmente como Áustria. Para Freud, a guerra foi marcada pela constante ameaça de tragédia, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. No lado pessoal, seus 3 filhos tinham sido convocados para servir ao exército austro-húngaro, tornando quase inevitável a morte de pelo menos um deles. No lado profissional, o início da guerra matou o movimento internacional da psicanálise. Durante 4 longos anos, Freud ficou confinado em Viena, sem poder fazer nada além de escrever, pensar e sonhar com um futuro melhor. Foi nesse período que o fumante inveterado de charutos descobriu pela primeira vez um estranho crescimento em sua mandíbula. Apesar disso, Freud teve sorte. Seus 3 filhos voltaram vivos da frente de batalha, e quando a guerra terminou, em 1918, a economia austríaca foi devastada por uma inflação descontrolada. Freud conseguiu atender clientes britânicos, fornecendo à família moeda forte. Para o anglófilo Freud, isso foi a realização
realização de um sonho. Seus pacientes eram do famoso grupo Bloomsbury, uma coleção de escritores e artistas de pensamento livre. Quando vinham a ele para tratamento, Freud impunha como condição que suas obras fossem traduzidas para o inglês. Esse acordo com seus ricos pacientes seria o que eventualmente o tornaria um nome conhecido mundialmente. Contudo, foi também nesse período pós-guerra que a tragédia finalmente o atingiu. Em 1919, uma nova e virulenta cepa de influenza varreu o mundo, conhecida como gripe espanhola. Ela continua sendo uma das pandemias mais letais da história. Em apenas um ano, matou 50 milhões de pessoas, incluindo a filha de Freud, Sophie. A morte de Sophia foi um golpe devastador para Sigmund. Mal havia se recuperado, ele mesmo foi diagnosticado com um câncer terrível na mandíbula, dando início a um longo declínio do qual nunca se recuperaria completamente. Mas a vida continuou. À medida em que a Grande Guerra deu lugar aos loucos anos 20, Freud continuou a escrever incansavelmente, publicando O Ego e o Id, obra que nos iluminou com o famoso conceito de superego, ainda em uso hoje. Ele também começou a se concentrar no desenvolvimento de sua filha Ana, levando-a a conferências psiquiátricas e cada vez mais enviando-a em seu lugar quando o câncer o deixava muito fraco. Foi nesse período, quando Freud estava em seu ponto mais baixo, que a psicanálise começou realmente a se expandir. Em Paris, os surrealistas fundaram um movimento artístico inteiro inspirado nas descobertas de Freud. Em Viena, Freud passou a atender de repente clientes extremamente ricos, como Mary Bonaparte, descendente de Napoleão. No final da década de 1920, poderia-se até pensar que a vida de Freud estava voltando os trilhos. O câncer ainda não havia acabado com ele. Ele publicava livros como O Mal-Estar na Civilização e a psicanálise ganhava força nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, isso era apenas uma ilusão. Do ponto de vista do século XXI, já podemos ver as nuvens se formando no horizonte. A tempestade que seria desencadeada por um nacionalista com ódio fanático aos judeus. Para Freud, judeu e ainda vivendo em Viena, aquela tempestade estava destinada a consumi-lo. Em 10 de maio de 1933, um grande grupo de estudantes se reuniu em frente à Ópera Estatal em Berlim. Mas eles não estavam ali para festas ou bebedeiras. Estavam ali para queimar livros. Apenas 2 meses antes, o parlamento alemão havia aprovado o ato de concessão, dando poder total a Adolf Hitler. Agora, os grupos de estudantes nazistas demonstravam entusiasmo pelo novo regime, ao lançar às chamas 25 mil livros não alemãos. Entre os 25 mil livros estavam as obras de Sigmund Freud. Em Viena, Sig só podia assistir enquanto a vizinha Alemanha sucumbia ao nazismo. Seu único consolo talvez fosse que a Áustria ainda não havia sido totalmente tomada. Embora os fascistas assumissem o controle do país em 1934, eles não chegariam ao antissemitismo extremo dos nazistas. Ainda assim, a crescente violência na Alemanha deixava todos em alerta. E se Hitler decidisse tomar a Áustria? Em 1938, ele finalmente o fez. Em 12 de março, tanques alemães cruzaram a fronteira, anexando a Áustria ao Terceiro Reich. Nas ruas de Viena, as pessoas se alinharam para aplaudir os nazistas. Prédios foram cobertos com a suástica, festas de rua aconteceram. Sozinho em seu apartamento, Freud anotou apenas 2 palavras em seu diário: Finis Austriae. Fim da Áustria. Por esta época, Freud estava quase morto. O câncer havia se espalhado por todo o corpo. Um cadáver ambulante que não conseguia sequer chegar à casa de verão da família nos arredores de Viena. Quando sugeriram que ele deixasse o país, disse que isso nunca aconteceria. Nem teria acontecido, não fosse o que ocorreu com Ana. Em 22 de março, Ana Freud foi presa pela Gestapo, interrogada impiedosamente por horas e depois jogada de volta à rua. O incidente abalou profundamente Freud. No dia seguinte, decidiu sair da Áustria. Não foi fácil. Sob o novo regime nazista, o paradeiro dos judeus era rigidamente monitorado. Sair do país exigia um visto especial, que dificilmente era concedido. Felizmente, em meio a essa tristeza toda, Freud tinha 3 pessoas muito importantes ao seu lado. Sua paciente,
Mary Bonaparte, William, embaixador dos Estados Unidos em Viena, e um inesperado aliado, o comissário Anton, nazista ferrenho, responsável por supervisionar os judeus em Viena, mas que era ex-aluno de um amigo próximo de Freud e tinha aprendido a respeitar o famoso médico. Na primavera daquele ano, o comissário Anton conseguiu os vistos de saída para Freud e os 16 membros de sua família. Paralelamente, Mary Bonaparte usava sua fortuna para subornar autoridades enquanto Bullitt aplicava pressão diplomática. Após 3 meses, os Freud finalmente receberam autorização para sair da Áustria rumo à Inglaterra. A viagem a Londres deve ter sido ao mesmo tempo esperançosa e muito dolorosa. Freud finalmente realizava seu sonho de adolescente, de viver na Inglaterra, mas sob as circunstâncias mais sombrias jamais imaginadas. Para piorar, suas 4 irmãs idosas não conseguiram vistos e, embora Freud não tenha vivido para saber, todas pereceriam em campos de concentração. Em 6 de junho de 1938, Freud e sua família chegaram a Londres de trem. A notícia vazou e uma enorme multidão se reuniu para receber o psicanalista mais famoso do mundo. Ao ver fileiras de pessoas aplaudindo, Freud sentiu finalmente que chegara em casa. Ele viveu apenas mais um ano na Inglaterra, falecendo em 23 de setembro de 1939, apenas 20 dias após a Grã-Bretanha declarar guerra à Alemanha. Continuou atendendo pacientes quase até o fim. Quando o autor Herbert George Wells o visitou, Freud confidenciou que sempre tivera o sonho de ser inglês. Estranhamente, aquele sonho havia se realizado. Hoje é comum criticar as teorias de Freud, zombar de seus experimentos com a cocaína por pouca desinformação ou de sua obsessão pela sexualidade infantil, o que é preguiçoso e intelectualmente desonesto. Certamente, poucos catedráticos formados no modelo cartesiano de biomedicina considerariam seus métodos de pesquisa da época totalmente plausíveis, mas focar apenas em seu trabalho médico é perder o ponto principal. Independentemente do que se pensa dele, Freud transformou completamente a forma como entendemos a psique e o funcionamento do homem em sociedade. Pense em quantas vezes ouvimos falar de pessoas com complexos, traumas ou tendo problemas com figuras parentais. Pense em como as ideias de psicanálise e trauma infantil penetraram profundamente em nossa ficção e na arte. Pense comigo o quão significativo o mundo dos sonhos contribuiu para o surrealismo e a compreensão de humanidade que possuímos hoje. Segundo Freud, morre exilado longe de seu próprio país, em meio a uma grave ameaça de extermínio fascista delirante e megalomaníaco, mas chega ao fim de sua vida tendo construído um cabedal de saberes invejáveis, firmando-se como o pai da psicanálise e o maior explorador da mente humana. Transgressor por natureza, além de seu tempo, fez tremer as bases de uma sociedade conservadora e reprimida. Seus escritos ecoaram em toda a sociedade mundial e desconstruíram de forma definitiva toda uma compreensão de homem e sociedade até então tida como definitiva. E por essa razão, exatamente essa toda que narramos até aqui, seu legado é altamente relevante e atemporal. Eu tenho certeza que você gostou muito dessa aula. Deixa um like, se inscreve no nosso canal, nos encontramos na próxima.